Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, estamos começando agora o Open Mind Talks. Eu sou o Lúcio Júnior, CEO do Open Mind Brasil, e estamos aqui trazendo para vocês novidades, conteúdos aí, principalmente ligados aí ao meio corporativo. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, meu amigo inclusive, que é o Marcelo Ciasca. Marcelo é CEO da Stefanini Brasil e vai bater um papo aqui hoje sobre a sua carreira, sobre a Stefanini e toda essa jornada mundial dessa grande empresa de tecnologia. Então seja muito bem-vindo aí aos estúdios aqui da Crosshost, Marcelo, você seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Lúcio, obrigado aí pelo convite, por ser, é uma honra aqui ser até talvez um dos pioneiros aqui nessa empreitada nova aqui de podcasts, né? E vai ser um prazer falar com você aí, trocar ideia com você. Então vamos começar um pouco falando sobre você, né? Como que foi o início da carreira e como que tudo começou até chegar a CEO aí da Stefanini Brasil? Legal. Bom, eu vou fazer um resumo aí porque tem longa trajetória aqui, né? Muitos anos de estrada, mas eu comecei, por incrível que pareça, depois de ter trabalhado, desde os 15 anos eu trabalho, né? Mas é interessante que eu comecei como oficial do Exército Brasileiro, né? Olha só. Eu era oficial do Exército Brasileiro por alguns anos e fiz CPUR, né? Foi uma carreira de oficial da reserva. E saindo do Exército, eu caí meio de paraquedas na área de tecnologia. Não tinha formação em tecnologia, era administrador e caí de paraquedas na área de tecnologia e mais ainda na área de vendas, né? Interessante, porque foi uma coincidência muito grande aí, naquele momento, eu ter sido direcionado aí pela empresa que eu comecei a trabalhar, na época da reserva de mercado, interessante também. E acabei entrando nesse mundo de tecnologia e na área de vendas. Fui convidado por um ex-capitão do Exército na época e tal. E, enfim, foi o início da minha trajetória no mundo de tecnologia e no mundo de vendas. Adorei, na verdade, eu me adaptei muito bem, acabei seguindo uma carreira muito interessante ali, de muitos altos e baixos. Aí nessa... Isso foi aonde? Aqui em São Paulo? Isso foi em São Paulo. São Era Paulo. uma empresa na época da reserva de mercado que chamava Quantum. E eu comecei ali vendendo computadores na época do 386, 486. Eu me Era lembro uma só época de dessa reserva época de também. mercado que não entravam as grandes marcas aqui no Brasil. E depois eu acabei montando uma empresa minha, acabei trabalhando em fabricante de computadores, depois montei uma empresa, minha empresa deu muito certo por um período, depois eu acabei tendo problema, tive que fechar a empresa. Acabei andando na área de serviço, entrando na área de serviço e tecnologia. E desde aquela época eu já comecei um pouco nesse mundo de comércio eletrônico, né? Tendo um pouco contato com o comércio eletrônico. Na época era uma empresa que montava sites de B2C e B2B depois, mas era uma coisa meio formatada, né? Um pouco diferente do que existe hoje em dia. Mas foi o início aí para entender um pouquinho mais desse mercado. Até que comecei a trabalhar em 2001 na Stefanini, entrei como gerente de negócios, entrei como comercial, trabalhando em Jaguariúna, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E ali foi o início da minha carreira, que eu considero bastante exitosa, e de bastante sucesso dentro da Stefanini. São quase 21 anos que eu tenho de empresa. Comecei como gerente de negócio em Jaguariúna. Em 2004 eu tive uma oportunidade de assumir uma função similar no México, né? Foi uma empreitada também da empresa, foi uma novidade aí que a gente criou até para tentar desenvolver um mercado que era um mercado em potencial, né? O mercado mexicano era um mercado grande, talvez muito comparado com o mercado brasileiro em termos de PIB. Só que não estava andando, a nossa operação lá não andava muito bem, e eu fui meio com a missão de entender, desenvolver e ficar 2 ou 3 anos. Se desse certo eu ia ficando um pouco mais e acabei ficando 16 anos no México. 16 anos? Acabei ficando 16 anos no México, uma boa parte disso crescendo dentro da operação mexicana. Então você passou mais tempo pela Stefanini fora do Brasil do que no Brasil? Do que no Brasil, sem dúvida. Eu fiquei de 2001 a 2004 em Jaguariúna, início de 2004, né? Início de 2004 eu fui para o México,
Fiquei do início de 2004 até 2011 como entre gerente, diretor e country manager da Operação México. Ali a gente cresceu muito, era uma operação de 5 pessoas, passou a 1.000 pessoas, 1.000 profissionais, 1.000 colaboradores na Operação Mexicana. E em 2012 nós fizemos uma reestruturação, quando a empresa mudou e dividiu em 4 grandes regiões, como é hoje. E eu acabei assumindo, baseado no México, mas a América Latina toda, menos Brasil. E aí eu assumi a função de CEO América Latina. Continuei baseado no México de 2012 até 2019. Quando em 2019, mais ou menos aí em julho, agosto, eu fui convidado pelo Marco Stefanini para retornar para o Brasil e assumir a Operação Brasil, que para nós é uma operação de suma importância pela origem da companhia, pelo tempo de desenvolvimento de mercado, pela importância que a empresa representa no mercado de tecnologia brasileiro. E acabei assumindo aí com muito orgulho aí a operação da Stefanini em agosto, finalzinho de agosto, início de setembro, da Stefanini Brasil, que é onde eu estou até hoje. Um grande desafio. Inclusive, super desafio. Eu quero falar um pouquinho mais aí sobre essa sua jornada como expatriado, né? Porque eu acho que isso também é um tema que atrai muito o interesse aqui do nosso público, né? Muitos dos executivos ou estão aí já nesse caminho ou querem também trilhar essa jornada de uma experiência internacional, principalmente 16 anos, né? Foi difícil se adaptar lá no México? Olha, eu posso responder isso aí de várias formas, né? Para mim foi muito fácil, na verdade foi super fácil. Eu cheguei no México com uma expectativa baixa até, né? Eu não conhecia o país, então eu não tinha tanta expectativa. Eu não esperava muito assim. Já falava espanhol? Não falava nada de espanhol, falava nenhuma palavra de espanhol. Fiz um curso expresso aqui de 3 meses em Campinas, que não me ajudou muito, mas acabou ajudando. Mas foi interessante porque a Stefanini ela nunca foi uma empresa de expatriação de funcionários. Nós sempre procuramos trazer gente local para as nossas operações. Então a gente sempre procurou levar a cultura da empresa. É uma empresa de uma cultura muito característica, né? Por ser uma empresa brasileira, latina, ela tem uma cultura muito característica. E a expansão da empresa internacional foi muito grande desde o ano de 2000, 2001, né? Começou nessa época e foi acelerando quando eu fui transferido para o México. Então, o nosso modelo não era um modelo de expatriação tradicional de empresa, era um modelo onde eu ia como local, era funcionário da operação mexicana. E o início eu fiquei nos 2 mundos, né? Eu fiquei um pouco lá, um pouco cá, minha família ficou aqui, eu fiquei praticamente 8 ou 9 meses vivendo sozinho no México, minha família continuou vivendo em Campinas. E eu vinha para cá a cada mês, a cada 3 ou 4 semanas, eu voltava, passava uma semana trabalhando aqui e as outras semanas trabalhava lá. E algumas coisas foram importantes para mim nesse momento, né? Eu fiz questão de entrar na cultura mexicana desde o início, né? Que algumas coisas que o expatriado não pensa tanto, eu pensei, ou seja, eu falei, meus filhos vão ter que estudar numa escola tradicional mexicana, que eu não sou expatriado, ou seja, eu não tenho um prazo limite para ficar aqui. Isso, né? É uma dica já para quem... Não, eu acho que isso é uma dica bem importante, inclusive. Eu procurei fugir um pouco dos guetos de brasileiros e estrangeiros, que são super legais, obviamente todo mundo quer ficar no meio de todo mundo que conhece, de gente que já conhece a cultura, e eu fiz um pouco diferente, eu fui na contramão disso aí, eu procurei ficar em bairros mais tradicionais mexicanos, escolas dos meus filhos sempre foram escolas mais tradicionais mexicanas, porque eu queria que eles aprendessem a cultura, que eles aprendessem o idioma de forma mais tradicional. Eu entrei, desde o início, eu comecei a fazer aula particular, fiz 6, 7 meses de aula particular de espanhol para aprender não só a falar o espanhol, porque não é difícil você se adaptar rápido e conhecer o espanhol da rua, mas você aprender o espanhol, a gramática do espanhol não é tão simples assim. E eu pensava da seguinte maneira, eu falei, eu tenho que vender alguma coisa que é abstrata, uma coisa que eu tenho que passar confiança para o meu cliente. Se eu não souber falar bem o espanhol, no começo é tudo lindo, maravilhoso, que eles te veem como um estrangeiro passeando pelo país, né? Mas quando ele vê que você está vivendo ali mais tempo, ele começa
a não ter tanta paciência com você assim. Mas eu tenho uma curiosidade também sobre o expatriado, né? Porque nós brasileiros temos mais, executivos brasileiros, talvez estamos mais acostumados a receber pessoas aqui no Brasil, né, nas nossas organizações, e a gente acaba percebendo diferentes culturas de cada pessoa, de cada país. E o brasileiro tem aquela impressão de que nós somos extremamente sociais, né? Que a gente se adapta fácil. Como que você percebe o brasileiro quando ele chega num país? Ele é realmente de formar o seu grupinho ou ele tende a se socializar com as pessoas? Eu acho que tem de tudo. Você tem muito, pelo menos que eu vi no México e em outros países da América Latina, porque depois eu tive muito contato com a América Latina. Para você ter uma ideia, eu acho que eu comentei com vocês no início do grupo, né, do Open Mind, que eu eu fui presidente de um... Presidente não era o termo exato ali, a gente brincava que era presidente, mas na verdade era um secretário de luxo, vamos dizer assim, um coordenador, de um grupo de presidentes de empresas, né? Só empresas grandes, acima de 200 milhões de faturamento, 200 milhões de dólares de faturamento anual, e todos tinham, a característica do grupo é que era um grupo exclusivamente de networking, o cara tinha que ser o número 1 da empresa, né? E tinha que ser brasileiro, não podia ser de outro... Então, se era uma empresa brasileira, mas, por exemplo, se fosse a Stefanini, que é uma empresa brasileira, mas o executivo número 1 não fosse brasileiro, ele não faria parte desse grupo, mesmo sendo uma empresa brasileira. Então, eu por muitos anos, por mais de 8 anos, eu fiquei no México como responsável por esse grupo. E o grupo tem mais de 60 pessoas atualmente, né? Só com grandes empresas. E é muito legal porque você vê muito isso, né? Então, tem brasileiros que chegam no país e se fecham no mundo deles. Ele tem o trabalho dele, ele já está acostumado, a empresa é uma multinacional que já tem a característica muito formada de um estrangeiro, o que faz um estrangeiro, e o cara vive realmente numa redoma de brasileiros ou expatriados em geral. E isso, né, deve até, de alguma maneira, afetar o desempenho dele como líder, né? Liderar um estrangeiro, se você não se aculturou, né, naquele país, deve ser mais difícil. Depende muito do nível da pessoa, mas sim, respondendo a sua pergunta, sim. Normalmente você tem muito mais dificuldade se você não entra na cultura. Inclusive no México, eu dei algumas palestras ali para grupos de brasileiros que queriam investir no México, né, a pedido até da Embaixada Brasileira, do Consulado e da Apex, né, onde eu falava muito dessa diferença cultural entre os dois povos, né, o brasileiro e o mexicano, e algumas coisas que a gente tem uma primeira impressão do mexicano que é muito parecida com o brasileiro, mas que na verdade tem um abismo cultural muito grande, né? Então, se você não souber lidar com isso, você tem muita frustração e você acaba perdendo, porque você é a parte mais fraca da corda, né? Então, o mexicano ele tem uma característica, por exemplo, né, ele não sabe falar não, né? Então, para tudo que você fala, normalmente ele fala sim, né, que vai fazer. Mas nem sempre isso acontece. Então, você cria uma expectativa muito grande de uma coisa que você falou, que talvez para nós aqui em São Paulo, no Brasil em geral, você combinou uma coisa com o seu funcionário falou que vai fazer, você espera que ele vai fazer, né? Lá não era exatamente assim. Uma outra coisa muito interessante é a cultura do ahorita, né, no México, né? O ahorita é uma palavra que eles usam muito, né, que para nós significaria agorinha, né, daqui a pouquinho, né? Tipo, você fala uma coisa e ele falou, ahorita hago, né? Então, daqui a pouco eu faço. E o ahorita, eu tinha até uma definição para o ahorita que é um lapso de tempo entre 1 segundo e nunca mais, né? Porque pode ser que o cara faça daqui a 10 segundos, pode ser que ele não faça nunca mais. E você está esperando aquilo como se fosse uma coisa que realmente ia acontecer. E aí você tem que entender esse ritmo e esses sinais até como o papel de líder, porque senão você acaba sendo um fator de pressão, sem dúvida, né? nenhuma. Sem entender qual é o ritmo, o que motiva, o que move, né? Sem dúvida nenhuma. Aquelas pessoas. E esse é o ponto, né, Lúcio? Se você não conhece a maneira como eles pensam, se você não conhece a cultura, porque tem toda uma tradição por trás disso aí, né? Não é uma coisa que eles fazem porque eles querem te sacanear, não é isso. É uma cultura realmente, né? Então, se você não conhece, você fica com uma má impressão. Tem a questão dos horários também, que horários não são muito cumpridos normalmente como a gente está acostumado.
Mas é uma questão que você tem que aprender a lidar com isso, e dependendo da maneira como você lida com isso e a maneira como você trata isso com os seus colaboradores, você consegue realmente aliar o bom deles, da cultura deles, com o bom da nossa cultura. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Quando você quer impor alguma coisa lá, você é o estrangeiro, né? Então você vai dar um murro em ponta de faca ali, né? Então é mais difícil acontecer. E a questão da vida pessoal tem o outro lado, né? Porque na vida pessoal, muitos expatriados já têm um prazo definido de 3 anos a 5 anos. Então os filhos estudam escola britânica, escola americana. Porque ele sai dali, ele vai para uma outra escola igual, parecida, com o mesmo nível de ensinamento, e ele vai circulando de país em país, mais ou menos nessa base. E os filhos não se perdem tanto em termos de educação, de ensino e até de idioma. E quando você foi para lá pela Stefanini, você foi sem perspectiva de retorno ou você tinha essa perspectiva de retorno? Na verdade, assim, uma pergunta que eu fiz até com o Marco, quanto tempo eu vou ficar lá, né? Ele falou, não sei, depende. Hoje a operação está muito ruim. Se a coisa andar bem, se você tiver afim, você vai ficando. Então andou muito bem. Andou muito bem, né? Na verdade, quase 16 além de ficar anos. 16 anos, eu assumi a presidência da América Latina, né? Então, realmente foi hoje a América Latina está muito bem estruturado. O meu country manager, o meu antigo country manager da Argentina, foi quem assumiu no meu lugar a operação quando eu voltei para o Brasil. Eu já tinha preparado ele como sucessor. Então, foi uma coisa bem interessante. Eu acho que foi... Na verdade, eu tive meio que a responsabilidade, nessa época, em 2012, de estruturar a América Latina como uma região, porque ela era totalmente isolada, cada país respondia direto para o Marco Stefanini. E aí nós criamos os CEOs respondendo para ele e embaixo os country managers dos países. Então, a minha missão foi muito de estruturar, porque, você imagina, eram 6 grandes operações na América Latina. Era Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, e depois a gente abriu a América Central. E cada país, cada localidade ali tem o seu country manager diferente, o seu financeiro diferente, contabilidades diferentes, moedas diferentes. A única coisa que é parecido é o idioma, né? Porque o espanhol, apesar de sotaques muito diferentes, né? Entonações diferentes. Então, isso foi um desafio brutal, porque em determinados países eu tinha que trabalhar com fluxo todos eu tive que trabalhar com fluxo de caixa local. Então, as coisas tinham que andar por conta do próprio negócio. O negócio tinha que gerar... Era uma empresa quase que independente. É quase um startup, né? Que eu estava criando. Exatamente. E andando. E eu não podia contar com o dinheiro do Brasil, né, da matriz, porque eu sei a dificuldade que é esse trabalho. Então, quanto mais eu pudesse gerar dinheiro local e fazer a minha independência como empresa de cada país da matriz, em termos de dependência financeira, mais rápido eu ia ter autonomia e mais rápido eu ia ter crescimento. Era uma filial com características de franquia, né? Exatamente. Então você estava ali, você é o dono, você cria o seu P&L caixa. é todo do cara, né? Exatamente. O P&L é do country manager local e eu era responsável por eles, né? Então, e depois eu tive que começar a criar essa estrutura regional de também acompanhamento de gestão internacional, o acompanhamento financeiro, o acompanhamento técnico de operações, comercial. Então, essas coisas foram muito interessantes. E foi o que me deu também o background para regressar ao Brasil e assumir uma posição tão importante. Você aqui, né? foi para lá e deu em 2004, foi isso? Quando eu fui para lá foi em 2004, abril de 2004. E aí você deu o kickoff a partir do zero da Stefanini no México. Não, a empresa já existia desde finalzinho de 2000 e início de 2001. Mas era uma empresa de 5 funcionários. 5? E quando você saiu de lá em 2019, tinham quantos colaboradores? Em 2019, quase 1.000 colaboradores. Mas em 2019 eu já não era country manager do México. Em 2019 eu já era CEO América Latina. E tinha um cara que eu coloquei, mexicano, para assumir a operação do México. Mas eu fiquei curioso aqui também, principalmente, né, a sua história, como eu disse, eu já conhecia porque por causa da nossa relação, você já havia contado essa história, por isso que eu provoquei aqui. Mas eu queria saber um pouquinho como que foi esse crescimento da Stefanini, né? Hoje, me corrija se eu estiver errado, a Stefanini está presente em 41 países. Isso. É muito interessante. Para mim também é um caso de sucesso brutal da Stefanini. E não é porque eu trabalho lá, mas eu acompanho de perto a história, né? Do Marco e da empresa como um todo. A empresa tem 35 anos, esse ano aqui está fazendo 35 anos. É uma empresa relativamente nova, Sim. Começou literalmente na casa dele. Ele começou com treinamento de mainframe, etc.
O Marco é um geólogo por natureza, né? Por formação. Ele não é nem de tecnologia, né? Mas é um cara que sempre foi muito empreendedor, desde o início, né? E é um cara, ele é muito de pôr a mão na massa, de acompanhar de perto a operação. Então, é um cara que dá o exemplo nesse aspecto, e isso daí ajuda muito as pessoas que trabalham com ele a seguir uma linha muito parecida, né? Para você ter uma ideia, quando eu entrei na empresa, nós éramos 2.000 funcionários, mais ou menos, em 2001, com presença basicamente no Brasil, né? Tinha uma filial na Argentina e estavam começando as empresas na América Latina. E qual era o foco do negócio na época? Sempre foi tecnologia no início, né? O nosso DNA sempre teve em serviços de tecnologia. Quando eu falo serviços de tecnologia, eu estou falando tudo que está relacionado com o desenvolvimento de sistemas, de sustentação, manutenção de aplicações, de sistemas legados, ou de SAP, ou de Oracle, ou de grandes ERPs de mercado. Sempre agnóstico, mas sempre com uma visão de atender o cliente como serviço, e toda a parte de infraestrutura, que aí entra Service Desk, Field Service, tudo que está relacionado com esse mundo de infraestrutura. Ao longo do tempo, a empresa veio tomando um rumo, usando a tecnologia como base, sempre a tecnologia continua no nosso DNA, mas entrando muito mais no mundo da transformação digital, antes até da gente estar falando tanto de transformação digital como a gente está falando hoje, né? Tem uns 10 anos que a empresa começou nessa investida muito forte, e aí começou também com o processo de M&A, né? Um processo de aquisição de empresas, mais ou menos aí por volta de 2010, 2011, foi quando a empresa começou a investir e trazer empresas com conhecimentos diferentes dos nossos, ou complementares aos nossos, né? Para crescer em algumas regiões, ou para entrar em alguns nichos que a gente não tinha tanta penetração ou tanta força. Acabou se tornando quase que uma plataforma, né, de multi-serviços aí, né? Hoje nós temos mais de 30 empresas que fazem parte do grupo Stefanini, mais de quase 30.000 funcionários no mundo inteiro, em 41 países. Nós somos divididos em 4 grandes regiões. O Brasil é uma região por si só, a América Latina dos países hispânicos, depois tem uma terceira que é Estados Unidos, Ásia e Pacífico, e uma quarta que é a EMEA, que essas 4 regiões são as regiões que suportam esses 41 países e essas 30.000 colaboradores que a gente Mas, tem. Marcelo, conta para nós aqui qual o segredo, né, de uma empresa brasileira se tornar uma multinacional de tecnologia. Até porque o caminho normalmente é o inverso. As empresas, as multinacionais de tecnologia vêm para o Brasil. Então, eu acho que é um dos pouquíssimos casos aí no Brasil de uma multinacional brasileira. Eu queria entender qual foi o segredo e, principalmente, como que, nesse começo, a empresa conseguiu se destacar em meio a um mercado de empresas multinacionais aí do setor. O Lúcio, assim, não tem um segredo, né? Eu acho que se tem alguma coisa que foi feita, é muito trabalho, né? Na verdade, sem ser demagogo nem nada, mas literalmente é uma empresa que tem muita dedicação, tem muito esforço. Nós sempre focamos muito no cliente, sempre focamos muito no nosso negócio, procuramos sempre ter um trabalho de muita ética, né? Na maneira como a gente leva o serviço para o cliente. Claro que a gente está tratando com pessoas, né? Nós somos uma empresa de mão de obra intensiva, né? Ou seja, mão de obra técnica, mão de obra qualificada, mas mão de obra intensiva. E 30.000 pessoas numa empresa não é fácil. E nós sempre tivemos no DNA o crescimento, sempre foi isso aí. Tem empresas que se focam em uma determinada região, vão muito bem nessa região, ganham muito dinheiro nessa região e estão satisfeitos com esse processo. No caso da Stefanini foi diferente, a gente sempre teve essa visão a empresa sempre teve essa visão de crescimento, né? Então, a abertura de novos negócios, e uma coisa muito interessante é que nós nunca fomos de abrir um negócio e esperar as coisas acontecerem. A gente sempre aproveitava as oportunidades para abrir os negócios nos países. Então, era um pouco diferente. Tinha uma oportunidade de um cliente que tinha atuação global e tinha operação, por exemplo, no México. Nós abrimos um escritório muito pequeno no México, talvez com 1 ou 2 pessoas, né? E esse escritório ia atender localmente aquela empresa que a gente tinha vendido aqui do Brasil, né? Então, uma empresa multinacional, por exemplo. Dar suporte nessa empresa local, que era uma forma como a gente acabava estabelecendo algumas filiais.
E depois nós usávamos essa filial que tinha sido aberta, muito pequenininha, para conhecer o mercado. Então, as nossas operações, elas demoravam no começo para crescer, mas depois de estar instaladas, elas não tinham um retorno, ou seja, não era uma coisa que você montava, não dá certo, você volta. Nós não tivemos nenhum caso nessa situação. Sempre montamos uma operação e a operação começava muito pequena, muito modesta, porque sempre custo foi uma coisa muito, muito importante para a Stefanini. Nós sempre fomos muito focados em manter custos bastante controlados, né? Porque a gente entende que o mercado define o preço, né? E você leva valor agregado para o mercado, mas os custos são coisas importantes que nós temos que trabalhar e sempre controlar. A gente brinca, inclusive, que custo é como unha, né? Você tem que estar cortando todo dia, né? Porque senão ele cresce, né? Então, isso aí para nós é um lema, né? Então, esse foi o segredo. Se teve algum segredo, foi esse. Foi sempre de uma forma muito, muito dedicada, muito esforçada, de crescimento controlado, sempre crescendo, mas com baixo investimento. E as coisas, e lá a gente fazia realmente um trabalho de bater de porta em porta. Quando eu fui para o México, para você ter uma ideia, aqui no Brasil todo mundo conhece Stefanini, lá no México ninguém conhecia, né? Até hoje tem até dificuldade às vezes, mas eu tocava no telefone para um cliente, o cara perguntava ou a secretária perguntava se era uma empresa de roupa, e vendedor de roupa, ou corte de cabelo, coisa assim, né? Porque nome italiano, assim, meio... Depois do Brasil, qual é o mercado que a Stefanini tem maior share? Maior share, nós, em alguns países da América Latina, nós temos muito share. Por exemplo, o Peru, sem dúvida nenhuma, a gente acabou de comprar uma grande empresa no Peru. Peru e Colômbia, nós temos 2 grandes negócios que talvez seja a maior empresa do país, né? Em termos de tecnologia. Mas assim, de potencial e regiões que a gente investe muito e que tem um mercado gigantesco, sem dúvida, Estados Unidos, que é onde a gente está hoje. Nós temos mais de 3.500 funcionários nos Estados Unidos, mas se você compara com o mercado americano, ainda é muito pequeno. Então, aproveitando que você está falando aí sobre funcionários e expansão, crescimento, nós estamos vendo aí em vários segmentos de atividade a dificuldade de se contratar mão de obra qualificada, né? Isso acontece desde do agronegócio e eu acredito que principalmente na área de tecnologia, né? A gente sabe que nós estamos numa corrida de transformação digital e isso acaba gerando uma concorrência entre o colaborador mais qualificado ou não, né? Como que você vê esse cenário no Brasil da falta de mão de obra qualificada para o segmento de tecnologia, né? E também no mundo, quando você compara o Brasil com os outros países que você tem essa proximidade, como que você vê o Brasil? Olha, o Brasil também dá para dividir essa pergunta essa resposta em 2 partes, né? Primeiro que o Brasil sempre foi reconhecidamente um país de muita mão de obra qualificada em termos de tecnologia, sempre fomos, né? Os outros mercados reconhecem o Brasil como um país que tem formação importante em termos de qualificação de mão de obra e tecnologia, mas às vezes o país em si, com a política fiscal, trabalhista, etc., dificulta para a exportação de serviço daqui do Brasil. Então, esse é um aspecto que sempre existiu e a gente vive em constante dificuldades em termos de crescimento para fora com base no Brasil, né? Então, a Stefanini, por exemplo, a gente cresceu com operações locais. Então, a nossa operação internacional, porque nós fomos localmente para esses países e a gente está crescendo localmente nesse país. Mas se dependesse de uma exportação de serviços do Brasil para fora, com a política que o Brasil tem bastante restritiva de tratados com outros países, de envio de dinheiro, de recebimento de dinheiro, de impostos, etc., isso acaba sempre sendo um pouco mais complexo e mais difícil. O tipo de câmbio também é uma variante bastante importante, inflação que está voltando. Então, tem uma série de coisas que dificultam. A pandemia, ela acelerou muito a transformação digital, né?
E quando você fala em transformação digital, você fala muito, você relaciona muito em comércio eletrônico, porque muitas empresas começam a trabalhar fortemente com o comércio eletrônico e não estava no radar delas esse trabalho antes da pandemia. Se viram obrigadas em 2 anos a vender através do comércio eletrônico coisas que não conseguiam vender em lojas físicas. E isso passou a requerer muito o trabalho do desenvolvedor, né? O trabalho de pessoas com formação mais voltada para user experience, mais voltada para entendimento e análise de negócios. E aí começou quando você vê que muitos clientes que antes tinham os fornecedores como ponto focal para desenvolver os seus negócios, começam eles mesmos a abrirem o mercado para contratação direta, e aí o próprio cliente começa a ser um concorrente direto, às vezes, das empresas de serviços de tecnologia. Isso acaba gerando uma demanda muito grande por profissionais dessa área. Depois a gente teve o fato do home office, né? O home office acabou fazendo com que muitas pessoas que trabalhavam localmente e presencialmente em determinados estados pudessem trabalhar para aquele estado e para outros estados do país de forma remota. Então você começa a ver gente de São Paulo, empresas de São Paulo contratando gente de Campina Grande, gente de São Paulo contratando gente de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E hoje um desenvolvedor ele prefere ser CLT ou freela? Não, ainda muito CLT, existe a maioria CLT, depende muito do profissional e do perfil do profissional. Tem aqueles profissionais que caracteristicamente, de forma regular, já vinham no modelo de freelance ou de PJ, que ele preferia aquele modelo, mas hoje é muito raro, né? Stephanie, praticamente não estamos... Aliás, só quando é um trabalho muito pontual que existe alguma coisa nesse sentido, mas todos são CLT. Que esse é um trabalho muito forte, que às vezes a gente acaba tendo dificuldade de concorrer com empresas que não fazem exatamente isso, né? Mas o fato dele trabalhar fora, ele trabalha da casa dele e ele trabalha para qualquer empresa em qualquer lugar do Brasil. E o pior, muitas empresas de fora, da Europa e dos Estados Unidos, com moeda forte, começaram a contratar recursos aqui no Brasil, né? Então você tem gente que ganhava, vou dar um exemplo, né, aqui sem referência nenhuma, uma pessoa que ganhava R$5.000, passou a ganhar 5 mil euros, passou a ganhar 5 mil dólares, aí freelance, mas ele trabalha de forma remota com uma empresa lá de fora e ele está ganhando muito mais do que ele ganhava antes. Hoje um desenvolvedor ele ganha um salário de uma alta liderança dentro da empresa. Mais ou menos, é um salário razoável. Eu diria que depende do desenvolvedor, tudo depende também da capacidade. Mas do cara, a pandemia inflacionou essa mão de obra? Inflacionou porque tem muita demanda, né? E quando tem muita demanda, né, a demanda aumentou muito, porque a demanda para esse tipo de profissional, por exemplo, você vê a demanda para profissional técnico de field service, de service desk, que trabalham consertando equipamentos ou atendendo equipamentos, não aumentou muito, né? Por quê? Continuou igual como era antes, porque o parque de máquinas continua parecido, os softwares continuam iguais. O que aumentou muito é que muitos desenvolvedores começam a trabalhar para desenvolver muitos sistemas que as empresas estão começando a demandar mais. Então, isso acabou ampliando a oferta, a demanda no mercado, e com isso falta profissionais. Nós não temos uma formação que dá vazão a tudo isso. Então você tem que buscar gente em outros estados, em outras cidades. E aí começou o que a gente chama de everywhere, né? Então, mas o que você vê em relação a capacitação e desenvolvimento de mão de obra acontecendo no mercado, quer seja nas escolas, nas universidades, ou até mesmo por iniciativas privadas aí das empresas tratarem esse tema para poder suprir essa necessidade? Esse é o ponto mais importante. Acho que é aí onde a gente vem fazendo um trabalho muito forte. Nós temos várias alianças com grandes universidades mais tecnológicas que formam gente com grande capacitação e com competência técnica. Nós fazemos um trabalho muito forte de academia. Nós temos a nossa Academia Stefanini, que forma gente internamente para determinados postos e determinadas funções. Então a gente vem desenvolvendo muito, seja através de algumas alianças,
seja internamente na empresa, pessoas, nós temos um programa que a gente chama de potencial, né? Que são pessoas com potencial de crescimento dentro da empresa, não necessariamente técnicas, aí sim mais nível gerencial, de gestão, onde a gente vai preparando a pessoa para assumir cargos de liderança dentro da empresa. Então, essa questão de formação de talentos, de formação de gente que vai estar trabalhando no dia a dia nos nossos projetos, é uma coisa constante. Sempre foi. Nós sempre tivemos, na América Latina, o que a gente chamava de semilleros, né, de talento, que é o curso de formação de talentos que a gente fazia para preparar a gente técnica, com uma visão mais técnica. E a gente agora está acelerando ainda mais isso, né? Porque hoje é uma necessidade real e não dá para você simplesmente pagar os preços que às vezes uma empresa, como a gente estava falando ali fora, que vem com fundos aí meio que a fundo perdido, literalmente. Sim. Né? Os chamados salários absurdos, unicórnios, né? Que pagam salários absurdos por um período e depois isso aí acaba caindo, inflaciona o mercado num período, mas a gente viveu isso há muito tempo, né? Então, apesar de ser uma coisa nova, pandemia, etc., mas essa sazonalidade e esses picos, nós já passamos vários, né? De várias tecnologias diferentes, né? Mas passamos vários e a gente está trabalhando como nós sempre levando a mesma linha de raciocínio e de trabalho que a gente vinha fazendo de formação de gente, de preparar a gente para o mercado. Então, assim, o que eu entendi aqui da nossa conversa é que existe uma demanda que cresceu muito nos últimos anos, também impulsionado pela pandemia e toda essa questão dos marketplaces e a busca mesmo por inovação. Isso gerou uma busca por profissionais de tecnologia e até uma inflação, né? Inflacionou o mercado profissional. Mas antes, né, disso tudo, talvez há uma década atrás, uma pessoa que seguia essa trilha da TI, né, um profissional de TI, ele chegava ali a gerente de TI, chegava ali a um diretor de TI, que hoje é conhecido como CIO, né, e parava por ali. Né? Você não via um CEO de empresa como você se tornou, né? Uma pessoa com formação, com um background de TI. Né? Como que você está vendo isso hoje, Marcelo? Diante dessa valorização desse profissional de TI e essa pessoa ligada à transformação digital, essas pessoas estão tendo espaço para poder chegar no topo da pirâmide? Sem dúvida. Hoje isso é um fato, né? Mas é um fato por quê? Porque a função, na minha opinião, né? Isso é minha visão, a função do CIO hoje, do diretor de tecnologia, ela é diferente hoje. Ela está se tornando uma função muito mais essencial hoje para o negócio do que era 10 anos atrás. Não que não era importante, sempre foi super importante. Mas a TI sempre foi vista como uma área dentro da empresa que é um centro de gastos, né? Ou um centro de custos, né? Onde ele tinha que fazer o orçamento dele e com base nesse orçamento ele ia trabalhar. Então, era sempre uma área que corria atrás. Eu brincava muito que é a área que corre, igual o cachorro que está correndo atrás do rabo o tempo inteiro, né? E literalmente era isso, né? Na verdade, o diretor de tecnologia era sempre aquele cara que estava desesperado, correndo atrás de solucionar problema da empresa. Caiu o sistema aqui, caiu outro ali, a máquina que não funciona, isso aqui. E o cara tem que administrar tudo isso e fazer tudo funcionar. Tinham muitos projetos andando, obviamente depende do tamanho das empresas, mas hoje mudou. Por que mudou? Né? Porque hoje toda empresa ela pensa o tempo inteiro em função do negócio, de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais dinâmica. Né? Então, hoje em dia, um diretor, uma pessoa um gestor de TI que não se adaptou a esse momento, ele está fadado ao fracasso logo, né? Porque ele vai sair do mercado em curto espaço de tempo. Por quê? Porque o cara de TI, que sempre teve o negócio como importante para ele, mas ele não andava do lado. E o diretor, aquele cara de negócio que está focado no mercado o tempo inteiro, ele olhava a TI como uma solução dos problemas dele. Nunca como um parceiro dele para resolver
uma situação de negócio, literalmente, né? Então, hoje o diretor de TI, o CIO, o CTO, todos os caras que estão muito envolvidos, o CDO, muito envolvidos na tecnologia, a tecnologia passou a ser fundamental para o negócio das empresas. Esse é o ponto, né? Por exemplo, bancos hoje, banco é uma empresa financeira sem dúvida nenhuma, mas a tecnologia é fundamental para um banco, né? O mercado de varejo nunca foi tão importante, hoje passa a ser extremamente importante, né? Então você vê hoje vários mercados que não davam tanta relevância para o mundo de TI, que era mais só para cobrir problemas e solucionar problemas, hoje passa a ser importante para ele ver como que ele vai abordar o mercado e com o que ele pode usar a tecnologia para abordar melhor o mercado. Então essa transformação digital, ela passou a ser fundamental também para o posicionamento do diretor de TI. E o diretor de TI, como está se reinventando, né, ele está tendo que se reinventar também nesses 2 anos, muitos estão muito próximos do negócio. Por isso, quando você está próximo do negócio, você tem chance de assumir um cargo de liderança dessa empresa, porque você conhece o negócio, né? Então, por que, na minha opinião, né, eu não tenho razão, talvez não tenha razão, mas o diretor de TI antes ele ficava muito na retaguarda, né? E ele não estava na frente do negócio junto. Hoje ele está de mão dada com o cara de negócio e ele conhece realmente da importância disso e ele acaba tendo possibilidade de assumir um cargo de liderança daquela empresa. Ele deixou de ser um agente de suporte e passou a ser um agente de transformação. Tanto é que até o título está mudando, alguns cargos já são CTO, né? E o T é de transformação. Ou CDO, então, né? Digital. Exatamente. Mas eu percebo, né, todos aqui, para quem não sabe, o Open Mind é uma confraria de diretores e presidentes de grandes empresas. Somos aproximadamente 500 executivos, C-levels. E uma das coisas que me chamou muita atenção no início lá do Open Mind foi o grande interesse dessas pessoas digital, né, o CIO, o CDO, o CTO, por networking, né? Geralmente, as pessoas, historicamente, pessoas de TI, são pessoas mais de bastidores, né? de back-office, mas eles estavam ali buscando relacionamento em alto nível com o mercado. E talvez isso seja exatamente porque eles passaram a ser mais protagonistas. Sem dúvida. Né? E o networking é algo realmente muito importante, tanto para crescimento profissional, como a gente mencionou aqui, para trilhar uma carreira até chegar a um CEO, como também para desenvolver novos negócios. Nessa sua jornada, ao longo da sua carreira, né, qual foi a importância do networking para o seu crescimento profissional e também para suas conquistas profissionais? Olha, Lúcio, assim, o networking para mim eu sempre tive networking como como parte do meu dia a dia, né? Eu gosto muito, a verdade é que eu gosto muito de pessoas, eu gosto de relacionamento. Eu acho que os relacionamentos eles são fundamentais em qualquer coisa que você faça, em qualquer área que você trabalhe. Eu acho que você viver isolado, por mais competente que você seja, é sempre muito mais difícil, né? Para mim isso sempre me ajudou no sentido de me abrir portas, né? Eu sempre tive que mostrar muita dedicação e competência em tudo que eu faço. Nunca ninguém me ajudou em nada, né? Mas eu consigo, através de relacionamento, conectar alguns pontos. Acho que esse é o fator importante. E ele me ajudou muito mais em conhecer clientes que depois viraram amigos ou amigos que depois viraram clientes, né? Então, isso aí eu uso muito o networking para isso, né? Porque o networking profissional, eu estou há 21 anos na empresa, sempre a minha preocupação foi focar no meu negócio, aquilo que eu estou fazendo. Eu estou naquilo, eu tenho que buscar uma forma de eu expandir aquele negócio. Em todas as regiões que eu tive já trabalhando, seja no México, no Brasil ou em qualquer outro país da América Latina, como que eu consigo, através de conexões, né, expandir a minha rede de contatos e, com isso, abrir novas possibilidades de negócio. Então, isso aí, para mim, é extremamente importante e eu fiz isso de uma forma bastante hábil, eu vou dizer assim. Eu acho que
sempre com muita honestidade, muita transparência, sem ser agressivo para nada, mas eu tenho muito essa característica de desenvolver relacionamentos. E no final, esses relacionamentos, eu acabei criando muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos em todos os países que eu estive, né? Hoje, o México, por exemplo, eu tenho amigos que, pra você ter uma ideia, o grupo que a gente tinha lá no México, hoje a gente está fazendo um grupo aqui do mesmo... As mesmas pessoas que estavam lá, a gente está criando o mesmo grupo aqui no Brasil, mas são 5 pessoas, 6 pessoas. Que as pessoas voltaram para o Brasil. Pessoas que voltaram e a gente está criando... você tem uma ideia, o grupo chamava ATAR, né? E a gente está criando o REATAR. O que significa ATAR? Não significa nada, é do verbo atar, né? De unir. Sim. Então, a gente acabou... Esse grupo existe há mais de 15 anos no México e foi muito legal, porque ele não é oficial, ele não tem uma intenção de business, de nada. É puramente networking limitado e a gente se encontra a cada 3 meses no café da manhã e às vezes faz alguns jantares, confraternização em fim de ano, mas sem nenhum compromisso de nada, né? Então, não tem cota, não tem absolutamente nada, é só literalmente integração e relacionamento. O objetivo inicial era ajudar os novos chegando no México com o lance da cultura mexicana. Não, isso é fundamental. Muito Eu te legal. fiz essa pergunta, lógico, né, para puxar também a sardinha para o nosso lado aí do Open Mind, que tem esse propósito, né, enquanto uma startup de relacionamento profissional. Mas você contou que chegou no México e formou logo um grupo de presidentes, né, que são brasileiros. Eu achei isso muito interessante, até porque eu acredito muito nesse poder das conexões, né? No poder do relacionamento. É só olhar aonde que esse networking me levou. Eu estou aqui hoje no maior estúdio de streaming talvez do Brasil, da América Latina, Crosshost, de frente para o presidente da Stefanini Brasil. Então, isso aqui é prova de que networking funciona, né? É verdade. E com quantas personalidades feras, né, que você trouxe para o grupo e para os eventos, né? Acho que o grupo hoje está super recheado de feras aí também, né? Eu acompanho, talvez não tão ativamente como estava na pandemia, que estava um pouco mais fácil, agora está mais difícil, mas realmente é impressionante também o que você fez aí. Muito mas vamos falar de transformação digital, vamos falar um pouquinho de inovação, né? Eu vejo que isso, em algumas empresas, é quase que um mantra. Falar de inovação, escrevem nas paredes, fazem laboratórios de inovação, né, os labs, né, chamados labs aí nas organizações. Mas eu vejo que inovar é uma mudança cultural, né? E passa também por conexões. Talvez esses diretores de tecnologia, eles estão se conectando para saber o que o outro está fazendo e trazer a inovação para dentro da sua organização, né? Mas como que você vê essa mudança cultural? E queria também que você contasse aqui algum case, não sei se você pode citar algum case que você viu de um cliente, alguma coisa assim, de uma mudança cultural mesmo, de inovação, e você viu isso como algo de sucesso, né? Então, primeiro que eu acho que a inovação, né, do meu ponto de vista, que eu vejo no meu dia a dia, a inovação, muita gente confunde inovação e acaba falando que colocar um monte de post-it na parede, colocar aquelas coisas, o cara está fazendo inovação. Na verdade, inovação é uma coisa muito mais profunda, né? Ou seja, você inova numa empresa quando você consegue encontrar uma forma mais aderente ao negócio para realmente levar a sua empresa a um crescimento ou a sobreviver muitas vezes, né? Isso é inovação, a criar formas diferentes ou produtos diferentes ou maneiras diferentes de atuar para você ser mais competitivo, para você crescer, para você ganhar market share, para você aumentar em rentabilidade, para você... Enfim, isso para mim é inovação. Inovação por si só ela não leva a lugar nenhum, né? Inovação ela tem que ter um propósito muito mais amplo, né? Que é um propósito para você buscar o crescimento do seu negócio, da sua empresa, da sua vida pessoal, de tudo. Você faz inovação em tudo, né? Até na sua vida pessoal, na sua casa, no seu casamento.
Você está inovando o tempo inteiro com seus filhos. E é muito importante, principalmente nesse fator aí que você citou. Extremamente importante. Então, mais casado há 35 anos é importante. Tem que estar se renovando o tempo todo. Sempre. E aprendendo, né? Isso que é o mais importante. Mas, então, esse é um ponto bastante importante. A transformação digital também é uma partezinha disso, né? A transformação digital, ela, com a tecnologia, ela por si só também não resolve todos os problemas. Na verdade, o mais profundo de tudo isso aí, eu acho que é a transformação cultural, né? Sim. Você ter uma empresa que usa muita tecnologia, que tem equipes de inovação, equipes de transformação, etc., muito competentes, se você não consegue mudar o mindset das pessoas, mudar a cabeça das pessoas, né? Por isso que eu acho super interessante, você foi muito feliz no nome do grupo, né? Mas se você não consegue fazer isso, você não consegue realmente mudar a essência da empresa, né? Porque muitas empresas vêm de anos e anos e anos trabalhando da mesma maneira, daquele modo conservador, e que o mercado já hoje não tem mais espaço para isso, né? Então, as novas gerações que estão vindo no mercado, que são as novas gerações de consumidores, né? Que são os caras que, no final das contas, vão ser os nossos clientes no futuro, ou já são hoje, né? Esses caras pensam diferentes da minha geração, né? Eles estão acostumados a viver com a vida deles inteira num celular. Então, tudo está sendo levado para isso. Mas as pessoas que trabalham com aquilo lá, elas têm que pensar também diferente. Elas têm que realmente se adaptarem à realidade que os clientes deles estão vivendo. Por isso que se fala muito. Eu tive agora em janeiro na NRF, nos Estados Unidos, em Nova York, e se falava muito do cliente no centro, né? Ou seja, falava muito de você estar focado no cliente. Tudo que você faz, as grandes marcas hoje de mercado, elas estão fazendo tudo para que o cliente esteja literalmente no centro e você consiga desenvolver todo o seu processo, todos os seus processos, seus produtos, suas soluções, com uma visão de cliente, de user experience, de customer experience. Então, até serviços que são serviços como os nossos mais tradicionais de TI, como um Service Desk, hoje ele tem uma visão muito mais de customer experience do que aquele de muito processo, de muita metodologia. Hoje você tem que estar muito mais preocupado não com SLAs, né, que são níveis de serviço que você tem que atingir, sim com a experiência do usuário. A experiência do usuário está sendo legal? O cara tá gostando do que ele está recebendo de serviço? Ou só porque você está atingindo um SLA, você está se achando com bom serviço, né? E o cliente não vê dessa mesma maneira. E assim acontece com o consumidor final, né? Eu estive visitando várias lojas, conceito lá em Nova York, é interessante, né? Que estão fazendo esse trabalho de uma forma brutal, uma forma muito legal aí de inovação. E assim, eu não tenho um case assim especial, mas eu sem falar nomes de empresas, né? Mas eu acho que foi muito interessante, que me marcou muito no início da pandemia, em 2020, uma conversa que eu tive com o CEO de uma grande rede de varejo, né? Onde ele falou a preocupação que eles tinham é que o comércio eletrônico, para eles naquela época, antes da pandemia, representava não mais do que 5% do faturamento deles. E de repente, com a pandemia, todas as lojas fechadas, shoppings fechados, tudo fechado, o cara passou a ter mais de 60%, 70% do faturamento dele, ou mais, né? Voltado, quase 100% voltado para o mundo online. Ele até estava preparado com o seu e-commerce ali para fazer, já tinha todo o seu e-commerce preparado, mas ele não estava preparado no estoque. O cara não tinha a parte de armazéns, a parte de logística toda ali, para atender um cara que vinha do online, da mesma maneira que tinha um cara que vinha do físico, do presencial. Então ele tinha estoque muitas vezes na loja, mas o online dizia que não tinha porque eram estoques diferentes, os sistemas não se conversavam. Você entendeu por quê? Porque ele não dava importância para aquele negócio que vinha do online, porque antes representava menos de 5%. Então ele focava em ter um WMS, ele focava em ter toda um TMS todo muito forte nessa parte do presencial,
mas o online ficava em segundo plano, porque ali eles conseguiam atender rapidamente. Agora, quando quase 100% veio para cá, o cara começou a ter problema então, esse foi uma das grandes dificuldades onde a transformação foi necessária. A pandemia acabou acelerando essa transformação digital, essa necessidade de inovar ainda mais nos marketplaces, mas essa necessidade de se estruturar, principalmente logística, né, ela talvez não acompanhou a mesma velocidade. Então, viu-se uma falha aí que precisa ser corrigida ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos. Mas você mencionou aqui a feira lá de Nova York que você esteve, né? E a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa e a gente estava falando sobre o metaverso, né? Metaverso que talvez seja uma tendência, algo relacionado à user experience, algo muito relacionado à inovação. Como que você vê essa realidade? O metaverso já é uma realidade aqui no Brasil? Não, eu acho que ainda não. Eu acho que já existe um pouco de metaverso. Assim, primeiro que eu não sou nenhum especialista e nem tenho competência suficiente para falar de metaverso, apesar de conhecer um pouco, entender um pouquinho, mas realmente eu ainda não consigo ter uma visão tão... Aí talvez eu esteja um pouco limitado com isso. Para isso que, inclusive, fazendo um spoiler aqui, na sexta-feira, meio-dia, né? Sim. Nós temos aí a Mari e o Marcelo que vão estar falando, são especialistas da Stefanini, vão estar falando sobre metaverso, né? Então isso é interessante, mas assim, o metaverso eu enxergo, e a tendência que eu vi lá na NRF é muito claro, de cada 10 pessoas que estavam lá, 10 falavam de metaverso. Então é uma coisa impressionante, eu não consigo saber exatamente como que essa realidade vai funcionar. A gente tem algumas tendências, mas eu consigo enxergar tendências, né? E é uma tendência muito clara de que isso daí vai ser realmente uma realidade dentro de alguns anos. Talvez não tão perto como estão falando, mas, ou a gente também não sabe, as coisas estão se acelerando tanto, né? Mas eu imagino que de 3 a 5 anos as coisas vão estar muito mais claras para a gente. Mas que é um fato que já existe comércio dentro do metaverso, que já existe negócios dentro desse mundo, desse ambiente, que são várias plataformas distintas, com realidade aumentada, com toda esse quase um Second Life aí, né? Que eu acho que é uma coisa muito parecida com isso, para as novas gerações, né? Que já existe. A gente sabe de casos de vendas de terrenos que aconteceram no metaverso de mais de 2.400.000 dólares, que eu não sei se isso aí é real ou não, mas pelo menos é o que divulgam. Então eu sei que isso daí vai ser uma coisa que vai mexer com muita gente. As grandes marcas estão falando, estão trabalhando, muitas já estão muito avançadas em relação a isso. Mas, cara, eu sinceramente ainda tenho uma dificuldade de enxergar eu acho que isso daí de uma são maneira... todos nós. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser suposição. Mas já chamou a atenção você dizer que de 10 que estavam lá na feira em Nova York, 10 estavam falando sobre isso. Muito legal. E nas apresentações, você ouviu o tempo inteiro esse tema sendo abordado. Mas, Marcelo, assim, gostei muito dessa conversa nossa, né? Estamos aí estreando aqui praticamente o Open Mind Talks. O nome já diz, né? Mente aberta, exatamente, falando, e a gente está aqui, eu estou com uma pessoa extremamente mente aberta, a sua história que você contou aqui para nós mostra isso, né? Então, queria agradecer a sua presença aqui no estúdio da Crosshost, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Foi ótimo a conversa e faço o convite sempre que tiver essa oportunidade de voltar aqui para a gente tomar um café e bater um papo, uma conversa agradável. Tenho certeza que quem está acompanhando esse podcast aqui, com certeza aprendeu um pouquinho aí com você sobre expatriação, sobre inovação, sobre vida, né? E como se tornar um executivo de sucesso aí como você. Muito legal, Lúcio. Eu que agradeço realmente o convite de vocês aí, você e do grupo, né, para participar desse primeiro
Open Mind Talks, né? É muito legal estar aqui com você. É legal ver a história do grupo, é legal ver como você desenvolveu isso. E eu participei, de certa maneira, desde o início aí, dessa formação. Então, eu acho bem interessante o rumo que está tomando. Parabéns pela empreitada e parabéns pelo sucesso também. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Nós estamos aí começando o nosso podcast, o Open Mind Talks. Vamos estar recebendo aqui constantemente grandes líderes do mercado corporativo, pessoas aí com muita história para contar e compartilhar aqui com todos vocês. Espero que tenham curtido aí e continue nos acompanhando aí nos nossos podcasts. Muito obrigado. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.